consultor para os assuntos da cultura afro no Rio Grande do Sul. Oxum quer beber. Orei, Oxum. A nossa consultora para assuntos referente à Nigéria. E aí, meus amados, como começamos essa matéria tão polêmica? Vou perguntar para vocês. Afinal de contas, Eric, você, o Eric, tá? Acredita em Deus? Bom, primeiramente, sejam bem-vindos, né? É um prazer estar novamente aqui com todos, né? Prazer é nosso. Veja, é muito importante nós definirmos que Deus não é um só. Cada etnia, cada povo tem o seu Deus. A energia que movimenta, a energia que está ali presente é uma. Mas, se observarmos, Olodumare, ele não interage com os seres humanos, ele não está presente em todos os lugares, ele não está vendo tudo aquilo que acontece, ele não controla as divindades, apesar dele ter criado os seres espirituais no Orum, que o Orum ao qual nos referimos é distante, né, onde as divindades ficam, não o Orum próximo, onde nosso espírito habita, onde está dentro da gente, né? Olodumare, ele diferente do Deus cristão, ao qual ele cria, o Deus cristão cria o mundo, cria os seres vivos, interage com os seres vivos, e nessa teologia, né, nesse estudo, acaba sendo diferente de Olodumare. Olodumare cria o Batalá, que é o primeiro ser, né, é o mais antigo dos orixás, é chamado até o rei dos orixás, né, pelos próprios iorubás, e Olodumare, ele entrega o axé e distribui o axé para as divindades que ele cria. Veja, eu acredito que é uma declaração de fé que não tem como comprovarmos, mas eu entendo que para o ser espiritual, para todos os seres, existe uma energia, existe o axé, que é o poder que Olodumare distribui às divindades, e as divindades habitam aqui o mundo físico e nos auxiliam. Tudo isso é feito através dos orixás. Então, os orixás que nos dão suporte, os orixás que cuidam dos seres vivos e de tudo que está aqui no mundo físico. Inclusive que os orixás, cada um tem sua personalidade, cada um tem sua identidade, são seres espirituais, são Orum. Podemos até dizer que são, de certa forma, espíritos, sim, porque eles habitam o mundo espiritual. Então, esses seres espirituais estão presentes no dia a dia, se manifestam. E, há uma prova da existência deles, porque muitas vezes eles chegam durante rituais e falam, olha, vai acontecer isso, 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 e não faça. Todos nós já estamos acostumados no Batuque e em outros segmentos também, inclusive na Nigéria, o orixá chega e fala pessoalmente, olha, não faça isso, faça aquilo, deixa recados, que nem a Obá, no Festival de Obá, deixou recado na sua presença ali para a humanidade, que a humanidade deveria se dedicar à paz e ter um pouco mais de paz e convivência mais harmoniosa com as pessoas. Então, os orixás estão ali, eles se manifestam e têm identidade, né? Concorda comigo, Oxum? Ronquer, e aí, Deus existe? Então, bom dia, Baba Aldo, a sua bênção. Bênção de Bom todos. dia, Baba Érica, a sua bênção. Bênção. Bom dia a todos aí, a bênção para os mais velhos, a bênção para os mais novos. Orei, Oxum. Então, eu também eu acredito, né, de uma visão mais prática, né, não tenho todo esse amplo estudo como os meus amigos aqui, mas assim, ó, do modo mais prático, eu acredito que o conceito Yorubá prega o quê?
que nós temos o Deus Criador, Eledumare ou Olodumare, que tem o título de Olorum, né? Ele criou o mundo, ele criou o universo, detalhe, ele criou o universo, né? E como dizem, né, nós temos um Deus Criador preguiçoso, onde ele designou afazeres aos orixás, né? E ali ele deitou os orixás que criaram a terra e deram natureza a natureza para o mundo, em poucas palavras. Então, eu acredito sim que existe um Deus, né? Mesmo que a gente se direciona para o orixá, né? A gente se direciona a Exu, a Oxum, né? A Ogum, mas existe aquele Deus lá em cima, o criador do universo. Então, assim, ó, desculpe, na visão de vocês, tá? Na visão cristã, Deus é um só. Deus é o criador do universo, tá? Então, hoje, na visão de vocês, o Deus que nós falamos é o Olodumare. Seria? Na visão do Yorubá, Yorubá. a qual a gente segue através do culto ao orixá, que é a nossa herança aqui no Batuque, né? Tem até uma questão para completar que Olodumare ele cria o mundo espiritual, mas é o Bathala que cria o mundo físico e modela cada ser vivo. Isso já separa e mostra o quão diferente é a cultura iorubá, vista por dentro, e quanto é diferente a cultura cristã, que o Deus cristão, ele modela cada ser vivo, ele cria o homem, ele cria os seres vivos, ele cria tudo que nós vemos. Então, aí é diferente ao que os orixás fazem e o que cada um atribui. Como Oxum, ela cuida da fertilidade, ela pode trazer caos aqui para o mundo físico e ela não precisa reportar. O Olodumare nem sabe o que está acontecendo. Então, ele só vai saber a partir do momento que Exu ali explica para ele o que estava acontecendo naquele Itã da 17ª pessoa. Bom, então assim, ó, vamos lá, pessoal. O que acontece? Então, nós temos, dentro da cultura afro-gaúcha, mas ligado à questão da Nigéria, quando você procura uma casa de religião, você está procurando a Olodumare. O seu Deus é o princípio de tudo. Agora, particularmente, para mim, é um só. Sabe? Essa energia que eu chamo de Olodumare é Deus, no cristão, em outra religião. Porque eu não acredito em dualidade de energia suprema criadora. Porque aí teria que ter dois mundos. Deus criou um mundo, Olodumare criou outro. Não. Olodumare, Deus, lá no final, é uma força só. A minha concepção da minha religião para uns Jeová, para outros até Barromé, tá? Eu acho que o Deus está lá em cima. Eu troco de roupa. Aqui eu boto branco, lá eu boto vermelho, lá é uma energia só. Então você pode entender que quando você procura uma casa de religião, tá? A sua fé, não importa, sabe? A divindade é maior. E naquele momento, é claro que vai ser o criador deste mundo que vivemos, chamado Obatalá, ou então o orixá que falamos. Só que tem uma coisa bem importante. Vocês viram como é perfeito a criação do mundo através da estrutura que o Criador nos deu? Ele cria, aliás, ele reina, mas ele delega. Ele delega
ele delega dentro da sua força maior, e aí vê a simplicidade, né? Vê a simplicidade. Vocês vejam como é que a simplicidade do orixá é tão grande que vocês não se dão conta disso. Olha só, tá? O orixá, o Batalá poderia reinar sozinho, ele mandar no mundo sozinho. Ele mandar em tudo sozinho, ele era o rei de tudo. Quer uma coisa, pede para o Batalá. Faz o trabalho para ele, reza para ele. Não. Ele foi humilde. Ele disse, eu sou o princípio da vida. Eu sou o princípio do mundo, mas eu vou delegar a cada um dos meus assistentes para também contribuírem. E aí o que ele faz? Aí ele delega para Ielegebara, Exubara, o caminho. E dá o caminho. E diz para Oxóssi, te dou as matas, será o rei da caça, o rei da mata. Te dou para o Oxum, será a mulher da fertilidade. E dou para Iemanjá, serás o orixá mãe de todos. E assim deu a todos os orixás as suas atribuições. Então vejam como a simplicidade já começa na formação do mundo, enquanto que eu poderia reinar sozinho. Não vou reinar sozinho, eu vou delegar. Falando isto, vamos agora para qual é a parte mais importante desse bate-papo. E vocês acreditam que dentro do Batuque exista céu e inferno? Por exemplo, para o Eric, para a Bebê, para onde que vai depois que morre? Morri. Para onde que eu vou? Vou para o céu? Vou para o inferno? Bom, eu começo ali, a gente... Tu viu como é que eu Aqui boto temos ele? muito assunto, Tu né? viu como é que eu boto eles nas perguntas? Se vira para me responder. Não, é muito importante a questão de vida após morte. Por quê? São 3 perguntas que movimentam a humanidade. De onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou. É a base de tudo. Há a possibilidade no Batuque, mas pela sua simplicidade, as pessoas acabam não tendo esse teor filosófico, esses questionamentos filosóficos, mas está no dia a dia. Nós temos, dentro do culto do Batuque, o culto aos ancestrais, mas vamos aqui falar dos ancestrais religiosos, né? Aonde nós temos no culto ali os antepassados e os ancestrais. Os ancestrais são fundadores de um segmento religioso, como Pai Valdemar, Pai Custódio. Eles são mais distantes e os fundadores. E nós temos também os antepassados, como aqueles que acabaram de partir, como o Pai Cleon, Pai Antônio Carlos, que partiram recentemente. Então, veja, a quem que nós vamos cultuar? São os antepassados ali no local de adoração. Pode ser Iboku, pode ser um balé, aonde há esse culto aos ancestrais. Claro que temos também ali durante os rituais, são feitos arissuns até de filhos, mas não se assenta, o Ibalé não se assenta ali com filhos, somente com os ancestrais, né, e antepassados. Apesar de poderem cultuar ali aos que partiram, há restrições. Não fazer dano, não usar para maldade e o mais importante, ninguém prende nenhum ancestral, nenhum descendente ali, porque se prender ele não terá utilidade alguma. Mesmo porque chegará um momento que ele voltará a tumultuar, ele voltará a viver novamente. Eu não digo reencarnação porque é um conceito, um termo de religião estrangeira, mas ele volta a viver. E não é mais aquele, por exemplo, se temos ali o José, quando ele voltar à vida, será Antônio, será Maria, Antônio, ou José Maria, ou Joaquim, ele deixa de ser aquele e passa a ser um outro indivíduo. A essência dele, toda a essência que ele possui, continua nessas
nessa encarnação. Porém, ele já deixou aquela pessoa e se torna uma outra. E isso é a continuidade da vida, é a continuidade ali dos ciclos aos quais nós passamos. Vivemos, chega um momento, partimos por Orum, vamos para o mundo espiritual, que é o Orum, que é próximo, né? Onde estão os espíritos, onde estão o nosso espírito dentro do nosso corpo, e que é distante do Aurum, onde o Olodumare está, onde as divindades também habitam. Então, eu acho que aqui no Brasil a gente sempre teve essa lacuna, né? Até mesmo porque a gente sempre teve uma influência de diversas religiões. Então, me lembro que quando eu era mais nova, as pessoas perguntavam já, sempre, as pessoas se perguntam aqui no Brasil, e a reencarnação, como é no conceito Yorubá, a visão dentro da cosmologia Yorubá, como fica essa questão, né? Então, a gente sempre se perguntou. Então, hoje em dia, né, com experiência, através de estudo e experiência local também de diversas pessoas, a gente está trazendo um pouco mais de informação, né, para as práticas, para o entendimento da nossa religião, né? Então, assim, ó, bom, como o Babá Eric falou, sim, dentro do conceito Yorubá, a gente cultua o ancestral através do balé, né? O Ibalé, a gente cultua o ancestral, mas eu me pergunto também uma coisa, como na Nigéria que o ancestral, a pessoa é enterrada dentro das suas próprias casas, né? Então, faz parte do conceito o nigeriano, africano, eles cultuarem, né, aquele ancestral ali, tá? Mas agora eu me pergunto, por exemplo, hoje em dia, tá, existe uma grande influência na Nigéria cristã e muçulmana, A islâmica, religião tá? estrangeira. Que não permite, que eles estão tirando essa questão de plantar, deixar o familiar dentro de casa depois que ele morre, né? Cada vez mais o cemitério está crescendo na Nigéria, porque não tinha cemitério. O familiar, depois que ele partisse, ele ficava dentro de casa. Ele era cultuado no chão da sala, no chão do quarto, no corredor, como é lá nos templos, né? Só para completar, só para o pessoal entender, porque às vezes fica na mente da gente, por exemplo, o Elegum de Xangô, ele faleceu. O quarto ao qual ele residia, ali ele morava, abriram ali, colocaram ele, fecharam, selaram para ali ele ficar e vem outra pessoa dormir ali em cima. Exatamente. Então, assim, ó, vou falar do que eu vivi, né? No templo de Oxum, por exemplo, existe os pais do meu sacerdote, onde estão no quarto, estão também no corredor, porque provavelmente, como já estava ocupado aquele espaço, estão em diversos espaços, e a gente cultua ali no chão, né? Então, dizendo isso, e agora, hoje em dia, que não tem mais esse espaço, por causa que os nigerianos estão usando o cemitério, né? Até por causa da colonização, a influência, né? Então, eu estava comentando antes do programa aqui com os babás, eu acredito que o conceito de Ebé Orum, né? É uma parte, é uma partícula da religião tradicional, da religião do orixá, que completa, não é igual, não é a mesma visão, não é a mesma visão de reencarnação, é um outro conceito, mas ele fala um pouco sobre da onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou, né? Ebé Orum é os nossos amigos celestiais, com quem eu vivi, com quem eu estava lá em cima, o tempo de vida que eu vou cumprir aqui na Terra, né? E depois para onde eu vou voltar. Não é reencarnação, é um outro conceito. Mas eu acredito, é uma opinião minha, que a estrutura dinâmica, a estrutura iorubá, visto o egum, o osso, ori, a cabeça, orixá e ebé, se cria uma estrutura muito... Se completam, né? Se completam, muito sólida,
né? Então, hoje em dia, a gente está trazendo esse conhecimento, essa experiência, enriquecendo e preenchendo as lacunas da diáspora, todas as diásporas. Sim. Então, para você poder entender, vamos finalizar com esse conceito. Então, quando nós falamos em Deus, força divina maior, perfeito? O Batalá, certo? Quando falamos em céu e falamos em inferno, eu acredito que o céu só pertence ao orixá. Não existe céu para mim. O céu é o lugar aonde o orixá está e que nesse lugar ninguém habita, não ser somente o orixá. Eu não vou dividir espaço com o orixá. Perfeito? Só que inferno, na visão da nossa conversa, o inferno também não é depois da morte. O inferno é aqui. O inferno, no conceito da cultura, é de que o inferno é aqui. Ou seja, você vai passar as dificuldades, você vai passar as necessidades de duas formas. Primeiro, se você não é uma boa pessoa, porque se você lembre, lá atrás nós falamos dos interditos. Lembra dos interditos? O que eram os interditos? Quais são as regras, quais são os preceitos para entrar para essa religião? Quais são? Lembram? Bom caráter, simplicidade, humildade. Então vejam, se eu não cumpro os interditos, eu vou acabar pagando aqui mesmo aquilo que eu faço. E aí é uma forma do orixá me cobrar por eu ser uma pessoa injusta, por eu ser uma pessoa má, tá? E antigamente se falava muito, todo pai de santo que era ruim morria mal. Morria com uma doença grave, morria abandonado, morria pobre. Se dizia, esse aí fez muita maldade enquanto vida. Então o inferno era aqui. Concordam comigo nessa posição? Olha, os orixás, uma coisa muito importante, o Oxum vai talvez concordar que, por exemplo, cada culto, cada orixá é um microculto, é um núcleo ali, aonde o orixá ele está ali para saúde. Por exemplo, a Oxum cuida da saúde, cuida do amor, cuida da justiça, cuida da defesa, cuida de tudo. Né? Não recorrem a outro, dificilmente irão recorrer a outro orixá. Por quê? Cada orixá vai suprir de todos os elementos ali aos quais ele precisa. Partindo disso, o orixá não apoia o dano, a feitiçaria, é até punido pela... lá assim, pessoas que manipulam veneno ou fazem feitiço, ficam presos, é punido até com a morte, se for a sentença. Sim, eles acabam até tendo sentenças mais severas. Mas é importante a gente mostrar que a boa conduta realmente é importante. A gente frisa muito que sacerdote não é feiticeiro. Feiticeiros não são nem cultuados como ancestrais, eles são abandonados quando falecem, né? Porque ninguém quer feiticeiros ali perto deles. E uma pessoa que não tem equilíbrio, como que ela vai lhe auxiliar ali no teu Ibalé? Como que ela vai te trazer algum benefício? Não tem. Essa questão de céu, inferno, são termos e conceitos de religião estrangeira. Não podemos explicar a cultura do orixá em cima disso. Mesmo porque, para o Iorubá, o Orun é aqui no chão mesmo. Eles foram para o Orun, ou seja, foram enterrados.
eles vão rezar para o ancestral, eles se abaixam Orum ali, é a terra, Orim é o céu. Orum. tudo, tudo. Eles também consideram o chão também o Orum. Por quê? Partiu ali, foi para Orum, estão ali onde estão os ancestrais ali sendo cultuados. Então, esse conceito para eles não é um lugar espiritual no que está ali no céu. Esse conceito, ele é o mundo, o Aurum para eles é aqui onde nós estamos. Aqui tem seres espirituais, está o nosso espírito, está a nossa, o nosso orixá próximo, está distante também, tem um Aurum distante também, aonde habitam também orixás, onde está o Olodumare, aonde a gente não tem o contato com ele. Ele ignora os seres humanos, apesar que existe um contraponto aí, que o momento ao qual a Olodumare dá o sopro da vida, nem o Bathala presencia. Então, isso é um segredo. Então, de certa forma, ele acaba interagindo com os seres humanos, dando o sopro da vida. Então, o conceito iorubá não tem essa questão, né, esse conceito do bem e do mal, como a gente tem no cristianismo, né? Não tem esse conceito do pecado, tá? Mas a gente cultua Iuá, como o Baba Aldo falou, o bom caráter, né? O equilíbrio, fazer o bem para as energias positivas estarem contigo e não atrair da oportunidade para o Adiogun, para o negativo. Então a gente procura fazer o bem, a gente trabalha o caráter, a humildade, trazendo positividade, dando equilíbrio, né, da energia, deixando afastado o Sim. Adiogun, Yami, as Yami, tem um bom equilíbrio com Yami também, que são as mães do Adiogun, do negativo, que controlam essa energia do mundo, que está ligada à criação do mundo também, do universo, tá? Mas essa questão, essa visão de bem e mal não existe, de pecado não existe, mas sim de você ter um bom comportamento Para ter um bom ori, para o ori te para apoiar, te ter um trazer bom boa ori. sorte, bons caminhos, progresso, um destino melhor. O comportamento muda tudo. Mas aí, pessoal, será que, por exemplo, tá? Nós não temos essa relação de, de bem e mal, né? Mas eu entendo que quando tu tens que pedir misericórdia para o orixá, tu está pedindo perdão, né? Malene, para Xangô, misericórdia. É a mesma coisa que tu tá dentro do cristianismo pedindo perdão a Jesus. Então, esse contraponto de quando tu erra, tá? Por exemplo, você falou mal, você duvidou, você pediu, não recebeu e falou mal, não interessa o que você vai pedir perdão. Tá? Geralmente, pedir perdão é quando tu comete uma falta grave para o sagrado. Né? E são várias faltas dentro do universo do sagrado. Por exemplo, está de obrigação, bebê cometeu uma falta. Vai ter que pedir misericórdia, vai ter que pedir perdão. Você cometeu uma falta que não pode cometer. E assim como essa, tem outras várias. Né? Pode falar. Eu queria falar uma coisa interessante, que como eu falei do conceito do pecado, não tem essa questão como o cristianismo, esse conceito do pecado, da pessoa se sentir que está fazendo coisas erradas, né? Deixar esse sentimento de culpa nas pessoas, tá certo? Mas essa questão do perdão que o Baba Aldo está falando, eu acredito que estamos aqui para nos melhorarmos. E faz parte do ser humano acertar e errar. Então, por isso, a gente acaba pedindo desculpa, porque somos humanos, né? E vai de nós querermos nos melhorarmos todos os dias, tendo um bom ori e trazendo as coisas positivas para si, e distanciando o Adiogun, falando coisas positivas, né? O Ofô, falando coisas positivas, né?
cultuando o ori para você ter um bom ori, cultuando o orixá, que é o teu DNA, a tua ancestralidade de orixá, né? Cultuando o egungun, que são teus ancestrais carnais aqui na Terra, né? Ebé-Orum, que são teus amigos celestiais. E o que eu quero falar com isso é ter um equilíbrio espiritual para você ter um equilíbrio físico aqui na Terra. Mas aí você me pergunta o seguinte, mas pessoal, mas eu vou numa casa de religião lá, mas lá eu vejo Jesus, Nossa Senhora, daí eu vejo lá São Lázaro, vejo lá um monte de mais da Igreja Católica, e vocês estão negando, aliás, e vocês estão falando de um lado que eu não entendo como é que é essa questão do orixá lá. Aí, pessoal, aí é o embranquecimento da religião, a colonização, perfeito? Quando você vai numa casa de batuque, tá? Que você vê lá o Nosso Senhor Jesus de Praga, a imagem de 2 metros, Nossa Senhora Aparecida da Conceição. Isso ali é herança de uma genética religiosa que pertenceu ao passado e que se faz presente nos dias de hoje de quem cultua essa questão. Eu não tenho nada contra. Agora, eu não entendo, e vocês me ajudem, por gentileza. Sou do batuque. Batuqueiro. Tá. Mas o orixá é branco? O orixá é branco? O orixá, na sua essência, lá na África ele é branco? Como é que ele veio da África, atravessou o oceano, veio para minha casa que é de batuque, que é da herança que eu tenho, e lá na minha casa ele está lá. Está lá. Oxalá com os braços abertos, entendeu? O orixá, está lá na Senhora da Conceição, que é a mãe Oxum, perfeito? E aí, como é que você vai entender isso aí? Você tem que entender que a preservação de santos católicos é opção de cada pessoa e de cada casa. Dizer que está errado, longe de mim falar isso. Jamais. Agora, eu não consigo entender, né? Muitas casas que tem mais santo da igreja, aliás, só tem da igreja. Só tem da igreja, tá? Dentro da casa, só tem santo da igreja. Mas o orixá, lá da África. Explica, por favor. Não, Baba Aldo, para todo mundo que está aí do outro lado, eu gostaria de fazer uma pergunta. Se a pessoa escravizada fez um sincretismo, Oxum foi sincretizada como Nossa Senhora, mas para poder cultuar Oxum. Se ele fez isso, ele se tornou cristão? Ele sempre cultuou o orixá. Então, por que ele sempre cultuou o orixá? Ele sempre cultuou o orixá. Por que as pessoas continuam cultuando santo cristão? As pessoas continuam escravizando o orixá em nome da imagem católica. Essa que é a verdade. Eu me pergunto, existe uma tradição que ajudou? Parabéns, é lindo, ótimo, é uma história, faz parte da história. Agora, não é obrigado você continuar atrás da igreja cristã católica, a igreja católica. Eu acho que tem coisa que é muito óbvia, né? E é importante, como eu sempre falo, o entendimento do sacerdote. O padre tem que conhecer sua Bíblia. Eric, fala, por favor. Bom, eu nasci numa casa a qual faziam, ainda fazem, né, sincretismo muito forte. Em 2000, em 95, quando o meu sacerdote faleceu, eu retirei o sincretismo justamente por olhar e observar que a identidade ali do orixá, a identidade ali, e a gente falando muito hoje em dia sobre identidade, sobre fisionomia, sobre
se o autorreconhecimento, como que nós vamos praticar ali o culto a divindades as quais são africanas e nós cometemos erros, como, por exemplo, como que eu vou pegar uma escova ou um pente daquele ao qual é usado em cabelo liso e vou pedir e vou entregar para o orixá? Que nem a Oxuronqué tem aqueles pentes que são garfos, né? Garfos. Que são próprios para levantar o cabelo, para trançar. Não é possível fazer determinados tranças com um pente comum. Então, é importante nós observarmos o culto, nós observarmos o que está ali. Quando os africanos chegaram, eles não vieram com bagagem, não vieram com obé, não vieram com oculta, não vieram com elementos, com fios de conta, eles vieram nus. E aqui eles tiveram que se adaptar. Com a perseguição, eles tiveram que se esconder atrás das imagens, porque era o que amenizava a perseguição e não os transformava não os endemonizavam. Mas, mesmo assim, ainda tem aquela questão que, até hoje, no dia 25 de dezembro, na Nigéria, eles fazem o dia de Exu não é Satã, para tirarem do Google, para tirarem essa perseguição, que é o sincretismo. Lá eles não praticam o sincretismo, mas tem essa ligação de Exu e outras divindades com demônios, que não tem nada a ver com o culto. Então, o sincretismo ele contribuiu, mas hoje ele não está mais contribuindo. Precisa muita coragem e também muito empenho para pensar em renovar, mudar, retirar esse sincretismo ou continuar. Eu penso que a gente não podemos ditar o que as pessoas vão fazer, mas chamamos para pensarem, para poderem analisar Teu aquilo. entendimento. Justamente. Teu entendimento. A mãe, por exemplo, aproveito para mandar um grande abraço para a mãe Nicole, né? Assim como outros sacerdotes antigos, né, com o qual a gente conversa, com o qual eu conversei. Ah, mas eu fui feito assim, era Nossa Senhora, é Jesus, né? E é o costume, é a tradição, mas também nós tínhamos muitas lacunas. E temos até hoje. Cabe a nós a buscarmos esse entendimento e completar essas lacunas, né? Então, é importante que a gente conheça mais o orixá na sua essência. Numa divergência como essa, primeira coisa, consultar o orixá, consultar os búzios. Quer que continue? Continua. Não precisa mais? Retira. É o orixá que vai determinar, o culto é deles, para eles. É assim, ó, como diz o Jorge Aragão, tá? Se preto de alma branca para você é o exemplo da dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer e nem resgata a nossa identidade. Dizendo isto, o que eu quero dizer para você? Respeitamos qualquer pessoa que usa essa prática. Mas no momento que dentro da minha casa, Jexá, Cabinda, Ió, seja o que for, tá? Eu tenho um arsenal de imagens católicas, Oxum, Jesus Cristo, Nossa Senhora da Conceição, essa. E eu vejo muito isso. Eu estou negando a minha identidade. Eu estou negando. Por quê? Em vez de eu me libertar, porque é uma forma de o orixá também se resgatar através da libertação, não. Você usa as imagens na sua casa como se você estivesse preso a um conceito que o próprio escravo tentou se libertar. Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal? Que essa questão de usar na sua casa esses santos não muda a fé, mas não resgata a nossa identidade. Céu e inferno. Deus, Oxalá. Obatala, Obatalá. Oxalá. Vida após a morte. Tudo isto
é um contexto que deve ser muito bem analisado, conversado e temos que nos posicionar. Ou eu acredito em reencarnação, ou não acredito em reencarnação, ou acredito em ressurreição, ou não acredito em ressurreição, ou é Oxalá, ou é Jesus, ou é Deus, ou Batalá. Isso é você que define. Agora, o mais importante é que a vossa fé deve ser nesse todo e não nas pessoas que te prometem o que não vão entregar. Ronquer? Eu queria fazer só um adendo, né? Uma coisa que eu tenho percebido muito nas redes sociais é a diáspora batuque, candomblé, dizer para a origem, mas aqui é Brasil, aqui é batuque, aqui é candomblé, não é assim. Tá, mas peraí, se a gente não vai pegar a origem, Oió, Oxobô, Ilê-Ifé, aonde viveu o orixá, e veio para cá, né, toda essa cosmologia, essa história que eu chamo de história, né? Você vai pegar referência aonde? Roma? No cristianismo? Roma? Então, gente, tem umas coisas que são muito lógicas, né? É isso aí. Eric,